Então, bom dia pessoal. Vocês conseguem ver aí a minha tela? Tudo certo? Só. Beleza. Bom, então pessoal, vimos aí vários casos de limite e tem alguns que eu ainda não falei, que eu vou falar agora, que são chamados de limites fundamentais porque eles são especiais, digamos assim, né, que eles servem para, na prática, eles aparecem em derivadas, né? Em derivadas que não são, digamos assim, imediatas de calcular. Como a gente vai ver em breve. Inclusive queria saber se vocês têm esse horário livre na manhã, terça ou quinta-feira, de 9h20 às 11h10. Ou se tem aula de outra pessoa também ao vivo nesse horário, porque quarta-feira é feriado e eu não queria deixar para sábado. A minha é livre, professor. Pode, Demais. pode ser quinta-feira? Minha é tranquilo, professor. Acho que quinta fica melhor, né? Quinta, né? Tá bom, então nossa aula Isso. fica hoje, quinta e sexta, 9h20. Aí evita o sábado, tá? Ok, professor. E também valeu aí pelas respostas, tá? Bom dia para todo mundo que chegou agora, que chegou antes aí. Boa semana para vocês. Rapidinho, antes disso tenho que falar um pouquinho da lista, né? Isso aqui é outra coisa. Bom, eu coloquei aqui uns versos no início, só pra quebrar um pouco merda. Só pra quebrar um pouco essa formalidade, né? Achei interessante, eu não conhecia essa música aqui. Se chama Pra Ver as Meninas. Essa música aqui do Paulinho da Viola. Impressionante, uma música que não é muito boa pra ouvir segunda de manhã, então bom deixar pra outra hora. Um pouquinho, talvez, forte essa letra. Interessante reflexões aí de um outro ponto de vista, né? Ponto de vista poético, assim, sobre o infinito e tal. Mas beleza. Não vai ter mais o vídeo, tá? Porque senão, sei lá, eu acho ia ficar pesado pra vocês, depois pra mim corrigir 25 vídeos, depois mais 25, depois mais 25, se for 3 avaliações. Tá? Então aqui eu botei qual é o tema de cada questão. E aí dá pra ver pelos slides das aulas qual é a aula referente a esses assuntos, tá? Esses limites básicos são limites em que é mais fácil calcular, porque é só substituir. Os limites laterais aqui que nós estudamos semana passada, se eu não me engano, tá? Então tem um exemplo muito parecido com esse na segunda parte da aula em que eu discuti limites laterais. Depois aqui em determinações envolvendo zero sobre zero, produto da soma pela diferença, fizemos vários exemplos desse tipo na aula também. A questão 4, que envolve divisões de polinômios, como isso é um pouquinho complicado e meio difícil de achar aplicações, botei só 2 questões, mas quem fez mais questões disso treinando não perdeu nada, aprendeu uma coisa que certamente acrescentou na vida. E essa quinta questão aqui é sobre aquele teorema da função limitada vezes uma que tende a zero. Então aí tem que argumentar nessa A e na B para mostrar isso. E nessa sexta questão envolve o teorema do confronto. Então vocês têm que mostrar que vale as duas condições. São duas condições para poder aplicar o teorema do confronto. Então tem que ver lá na aula que eu falei disso, que não é só uma, são duas condições aqui que tem que valer para poder aplicar esse teorema, né? Então vejam lá na aula.
Aí a A está explicando todo o processo, mais ou menos. E a B é praticamente igual, só que para fazer o mesmo processo, tá? Essa sétima questão aqui, que envolve mudança de variável, eu já disse qual é a mudança de variável, então já é uma ajuda aí. E tirei essas questões da nossa lista extra lá, certo? A oitava questão, limite no infinito. Acho que nós discutimos na segunda-feira passada e um pouco na sexta, se eu não me engano. A 9 aqui tá explicadinho também o que é para fazer. É para calcular as assíntotas, certo? Só vai ter uma em cada questão. Então na 9 é para mostrar as assíntotas dessas quatro funções aí da questão 8, certo? E aqui nas questões 10 e 11 são limites infinitos, onde eu botei aqui as regras de combinações de limites infinitos, né? E aqui é para ver o seguinte, se essas combinações de limites infinitos aqui existem, fazem sentido ou se são indeterminações. Aí se existir, tem que vir aqui e dizer, eu usei a regra I, ou usei a regra 3I, a regra IV, assim por diante. Ou então se não existir, é para dizer, ó, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0, 0 sobre 0, etc, tá? E aqui na última, limites infinitos parecidos com os que nós resolvemos sexta-feira. Tá bom? Então estão aí todas as instruções para a solução da lista. Alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação à lista? Agora? Quer deixar para depois? Fiquem à vontade. Tá? Bom, acho que não, né? Então vamos lá. Limites fundamentais. O nosso primeiro limite fundamental é o limite que define o número e, tá? Então esse limite é um limite de uma função assim, ó, do tipo 1 mais 1 sobre n elevado a n. Isso dá uma indeterminação. Isso aqui dá uma indeterminação, né? Porque o 1 mais 1 sobre n, quando n tende ao infinito, seja mais ou menos infinito, o 1 mais 1 sobre n tende a 1. E lá em cima, o n vai tender a mais ou menos infinito. Então isso vai ser uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. É uma indeterminação. Certo? Mas, se a gente calcular isso daqui para valores cada vez maiores, ele vai tender ao número e. Eu não tenho como demonstrar isso aqui para vocês agora, mas essa demonstração pode ser encontrada em livros de análise, lá quando eles falam de sequências convergentes, certo? Só que a gente pode verificar aqui mais ou menos o que significa essa convergência. Então aquilo é um n tendendo ao infinito. Então a gente pode plotar o número e, aqui que ele reconhece como sendo um e maiúsculo. E a gente pode plotar também essa função 1 sobre 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? A gente pode plotar isso para um n indo de 0 até 20, sei lá. E aí a gente vai ver que uma coisa se aproxima da outra. Ó, o número e é essa linha azul aqui em cima, certo? E aí esse 1 sobre n mais 1 elevado a n vai tendendo ao e. Tudo bem, meu amigo, vá lá, fique à vontade, depois você vê no YouTube. Então se a gente plotar aqui até, digamos, 200 agora, talvez fique imperceptível a diferença. Ah, não. Já tá perceptível, mas aqui ele deu um zoom, né? Enfim, vai tendendo a e. A mesma coisa se for no menos infinito.
Então se fosse de menos 200 aqui a 200, tanto no mais infinito como no menos infinito, essa função tende a e. Ó. Só que lá no menos infinito, ela tende por cima, que seria pela direita, né, no eixo y. E aqui para valores positivos, ela tende por baixo. Então, tanto faz no mais ou no menos infinito, essa função tende ao número e, que o Wolfram reconhece aqui, certo? Como sendo o número e. E aqui embaixo um gráfico realmente em escala, para mostrar que fica praticamente impossível distinguir a partir de um certo ponto. Então essa é o que a gente chama de uma convergência rápida. Esses valores convergem rapidamente para o e, certo? Onde esse e vale aproximadamente 2,71828. Esse número e é um número irracional, que significa que o e pertence à diferença entre os reais e os racionais. E o que mais que tem para dizer? Esse número é importante, ele é a base fundamental de exponenciais e logaritmos. Exponenciais e logs. E vocês vão ver em cálculo 3 que a exponencial, essa daqui, e elevada a uma constante vezes o tempo, ela é muito importante para resolver equações diferenciais. Não é à toa que ela apareceu, por exemplo, no oscilador harmônico amortecido. Aparece uma exponencial lá. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro limite fundamental. A demonstração disso aqui. A demonstração pode ser encontrada em livros de análise real, tá? Quando fala de convergência de sequências. Eu deixo registrado aqui, mas se alguém for olhar, tente só ir com uma certa curiosidade, que não é bem o momento, talvez. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar desse limite. E aqui tem um outro limite interessante relacionado com aquele. À primeira vista não parece estar muito relacionado, né? Então esse daqui, esse limite ele aparece quando vamos calcular a derivada dessa função aqui, f de x igual a elevado a x. Quando a gente for calcular essa derivada, talvez essa semana ou semana que vem, vai aparecer esse limite aqui naturalmente. Naturalmente, na definição de derivada, conduz a esse limite. Certo? Bom, e como é que a gente calcula ele? É interessante o cálculo desse limite. Vamos chamar essa função cujo limite a gente quer calcular, vamos chamar ela aqui de essa expressão de um certo y. E vamos trabalhar com esse y aí um pouquinho. Bom, e vamos isolar o a. Vamos isolar o a, que vai aparecer uma coisa interessante aí.
Não dá para isolar o x porque isso seria uma equação transcendente. Mas dá para isolar o a, que ele aparece só uma vez. Então fica assim: a elevado a x menos 1 sobre x é igual a y. Então vamos isolar o a. Certo? Então fica assim: a elevado a x menos 1 é igual a x vezes y, né? Passei o x multiplicando. Passo 1 somando. A elevado a x igual a 1 mais xy. Lembrei o que é que eu ia falar ainda agora. Vamos dar uma pausa nisso aqui. Que eu preciso voltar aqui, que eu esqueci. Desculpa aí. Bom, agora, com base nesse limite, eu esqueci de falar uma outra coisa também, ó. Esse segundo limite aqui também dá igual ao número e. Por quê? Porque quando é igual assim, quando o limite é igual no mais ou no menos infinito, eu posso fazer uma mudança de variável, que nesse caso seria x igual a 1 sobre n, né? Que implica n igual a 1 sobre x, de tal maneira que se n tende a mais ou menos infinito, isso aqui seria a função 1 sobre x, né? Só que agora em vez de x é n. Então, quando n tende a mais ou menos infinito, o x tende a zero. Certo? Então, com isso, o e fica agora o limite, não quando n tende a mais ou menos infinito, mas quando x tende a zero, de 1 mais o 1 sobre n, que agora é x, elevado ao n, que agora é 1 sobre x. Então, esses dois limites dão iguais ao número e. Certo? Uma mudança de variável conduz a isso. Então, a partir desses limites, a gente pode calcular outros limites usando mudança de variável. Você quer que eu repita essa mudança de variável aqui? O segundo, né? Bom, tá bom. Então tudo bem. Ótimo. É assim. É uma mudança de variável, né? Que eu vou trocar o 1 sobre n por uma outra variável. Pera aí, deixa eu pensar um pouco como explicar melhor isso. Tá, deixa eu pensar aqui. Isso aqui tá escrito lá em cima, né? Então é o seguinte, ó. Vou fazer uma mudança de variável aqui. Que vai ser a seguinte: x igual a 1 sobre n. Tá? Então aqui, se x é igual a 1 sobre n, aqui dentro vai virar x, né? E multiplicando aqui por n dividindo por x, eu vejo que n é igual a 1 sobre x. Então aquela parte lá de cima fica assim: 1 mais 1 sobre n elevado a n fica 1 mais x elevado a 1 sobre x. Certo? Aí a questão agora é ver o que acontece com esse n tendendo ao infinito aqui. Ele vai virar o x tendendo a zero. Vamos ver por quê. Ó. Quando n tende a mais infinito, aí eu tenho que analisar agora o limite do x visto como função de n quando n tende ao infinito, né? E isso vai ser o limite de 1 sobre n quando n tende ao infinito, que é zero. Então isso significa que quando n tende ao infinito, o x, que é essa função aqui, tende a zero. Ok? Primeira parte.
Depois, quando n tende a menos infinito, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que analisar o limite dessa x de n quando n tende a menos infinito, que vai dar o limite de 1 sobre n quando n tende a menos infinito, que dá zero também, né? Que nós já estudamos essa função também, certo? Então o que que isso significa? Portanto, quando n tende a menos infinito, o x também vai tender a zero, porque essa vai ser a função x, ó. Tá? Então é como nós vimos a mudança de variável lá. Então em qualquer caso, seja n tendendo a mais infinito ou n tendendo a menos infinito, isso tudo vai ser equivalente a x tender a zero. Quando n tende a mais infinito, x tende a zero. Quando ele tende a menos infinito, x também tende a zero. Então a gente já viu como fica a parte de dentro do limite, e vimos agora que o n tendendo ao infinito se transforma em x tendendo a zero. Então aquele limite lá em cima, que é o número e, ele é tanto esse primeiro limite como o segundo. Por quê? Porque a gente viu que o n tendendo a mais ou menos infinito vira x tendendo a zero, e a função aqui de dentro vira 1 mais x elevado a 1 sobre x. Ficou mais claro agora? Beleza. Tranques. Bom, aí a gente pode calcular alguns limites a partir desses. Certo? Da seguinte maneira, ó, a partir desses limites aí, se for perguntado pra gente quanto vale o limite, que primeiro exemplo, limite de 1 mais 1 sobre n elevado a 2n, quanto é que vai dar? Esse aqui é o mais simples por enquanto. Vamos ver como é que fica, ó. 2n, uso a regra da potência de potência. Isso vai dar o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, tudo isso elevado ao quadrado, né? Porque aqui fica a potência de potência, que é aquela regra assim: a elevado a x elevado a y é igual a elevado a x vezes y. Nesse caso aqui o x é 2 e o y é n, né? Tem essa regrinha aqui. Só que também tem outra regra, que é essa daqui, ó. O limite de uma certa função elevado a uma certa potência p, se o limite dessa função existir e for igual a L, certo? Se o limite dessa função for igual a L, então esse outro limite aqui vai ser igual a L elevado a P. Tem essa outra regra. Porque a função potência é uma função contínua, certo? O ato de eu multiplicar funções. Então vai dar esse limite elevado a P. Aplicando isso aqui, esse limite vai dar o limite, quando n tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n ao quadrado. Certo? Só que esse limite aqui de dentro a gente sabe quanto é. É o e. Então isso dá e ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse limite aqui? Hã?
Alguém quer que eu fale de novo alguma passagem aí, ou o exemplo todo? Não? Beleza. Se alguém quiser, é só se expressar aí que eu falo. Oi. Ali no caso, no f de x elevado a b, Uhum. por que f de x elevado a b? Não consegui. Seria. É porque eu não comentei, na verdade, sobre isso ainda, né? Isso aqui é um limite de uma composição de funções. No caso, estou compondo essa função aqui com essa função aqui, tomando y igual a f de x. Aí fica f de x elevado a p. Aí o que acontece? O limite dessa função aqui, quando y tende a L, vai dar L elevado a uma potência. P de potência, pode ser 1, 2, 3, qualquer número. P significa potência. Pode imaginar isso aqui de outra forma. No caso, essa daqui seria a função f não de x, mas o f de n. E esse daqui seria o p. Aí tem uma regra lá que diz que quando essa função aqui de fora, que no caso é essa y elevado a p, uma função contínua, o limite dá simplesmente substituir o limite da primeira na função. Basicamente quer dizer o seguinte: quando tiver o limite de uma função ao quadrado ou ao cubo, tu pode passar o limite para dentro da potência. É basicamente isso. Vou até apagar isso aqui. Por exemplo, ó, se fosse assim, calcule o limite de seno de x elevado a 3π, quando x tende a 0. Então isso vai dar o limite do seno, tudo isso elevado a 3π. É isso que essa regra quer dizer. Quando você está calculando o limite de uma potência, pode passar o limite para dentro da potência. Basicamente isso. Sim, obrigado, professor. Beleza. Então, só para concluir o raciocínio aqui, por exemplo, daria o limite do seno quando x tende a 0 dá 0, elevado a 3π, que daria 0. Então é como se essa potência não atrapalhasse muito no cálculo, basicamente. Tá? Então esse limite aqui dá e ao quadrado. Quanto daria então esse limite bem aqui? E agora, como é que fica? Eu tenho que notar que 1 sobre isso tudo é isso elevado a menos 1. Então isso é a mesma coisa que o limite quando ele tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a menos 3n agora. Certo? E aí vai valer a mesma regra para esse menos 3 que a gente fez no exemplo anterior. Então isso fica em limite interessante, já vou ver. Você que perguntou, deixa eu só concluir aqui esse exemplo. Então aqui fica o limite quando n tende ao infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n, tudo isso elevado a menos 3. Aí a gente usa a mesma regra da potência de ainda agora. A gente pode passar o limite para dentro da potência, e aí fica limite quando n tende ao infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a n elevado a menos 3. E esse limite aqui de dentro dá e, então dá e a menos 3, ou
1 sobre e ao cubo. Certo? Então, mesmo que pareça um pouquinho diferente aqui a princípio, esse segundo exemplo é muito semelhante ao primeiro. Agora, só respondendo uma pergunta que foi feita aqui. Que é como ficaria o gráfico daquele outro limite. Então seria limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, certo? Quando x varia de... Vou botar, como agora é um limite no zero, provavelmente ele vai ser mais importante perto do zero. Então vou botar de menos 2 a 2. É assim. Eu confesso que eu nunca tinha feito esse gráfico, mas ele é assim. Interessante, né? Ele provavelmente, ele com certeza tem um buraco aqui no zero, no x igual a zero. Bem aqui tem um buraco. Nesse ponto aqui tem um buraco, porque eu não posso substituir por zero aqui devido, né, a essa divisão por zero aqui. Mas apesar de ter um buraco, a gente vai discutir isso em outro momento, talvez hoje, seria possível preencher esse buraco de modo que fosse uma curva que dá para desenhar sem tirar a caneta do papel. Então, e dá, com certeza aqui dá aproximadamente, dá exatamente o E, né? Ó, quer ver? 2,5, 6, 7. 2,7 mais um pouquinho aqui. Dá o E exatamente. Interessante, nunca tinha visto esse gráfico. Deixa eu ver como ele é mais amplo aqui. Menos 20 a 20. Interessante, ó. Essa curva vermelha, a curva azul seria constante igual a E. Né, tá aqui na legenda. Não teve legenda dessa vez. Interessante. E essa integral aqui vai ser na substitutiva, tá bom? Aproximar mais perto do zero, né? Tá bom. Então vamos colocar assim, de menos 0.002 até 0.002. Tá aí a aproximação, Lucas. Fica praticamente uma reta. Justamente por ser ela não é diferenciável lá no zero, mas perto do zero é. E ela vai sempre parecer uma reta se a gente aproximar muito. E dá pra ver que fica realmente mais próximo do E, né? 2.718 aproximadamente. Quanto mais a gente aproximar, mais a gente vai ter uma boa aproximação para o E. Se eu colocar aqui mais 2 casas decimais, 4, não, vamos ver 5. Vai dar uma aproximação melhor ainda para o E, porque o E vai ser justamente o limite, né? Então vai ser o ponto onde eles vão se cruzar. 2.71828. Esse quebrado aqui, na verdade, eu acredito que não seja da função, seja um erro numérico, porque ficou uma escala muito diferente aqui nos gráficos. Escala de casa decimal, aí acontece erro numérico, mas deve ser uma reta perto desse ponto que tem um buraquinho também lá. Então, basicamente isso. Bom, então aqui é um outro exemplo de mudança de variável que dá para fazer, de um outro limite que pode ser cobrado a partir disso aí. Calcule o limite
de 1 mais 2 sobre n agora elevado a n, quando n tende ao infinito. E agora eu vou fazer uma mudança de variável. Mudança de variável que tem o objetivo de fazer com que esse 2 sobre n vire 1 sobre alguma coisa. Então esse 2 sobre n vai ser 1 sobre alguma coisa. Eu vou chamar essa variável nova de z, por exemplo, tá? Então isso significa que, multiplicando cruzado aqui na regra das proporções, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, fica 2z igual a n. Então eu isolei o n aqui em função de z. O n é igual a 2z. Então vejam que quando n tende ao infinito, o z, que vai ser n sobre 2, também vai tender ao mais infinito, né? Porque é aquele caso em que eu multiplico o mais infinito por uma constante positiva. Então eu posso muito bem substituir n tendendo ao infinito por z tendendo ao infinito também, certo? E esse limite agora se torna o limite quando z tende ao infinito de 1 mais, aqui vai ficar 1 sobre z porque eu construí a mudança de variável para que fosse assim. Então fica 1 sobre z elevado a n, que agora é 2z. E esse limite a gente já calculou, né? A gente calculou 2 slides atrás aqui. Só que era com outra letra, mas é o mesmo valor. E ao quadrado, tá? Então esse limite aqui nós já calculamos. Já calculamos ele, certo? E ele deu e ao quadrado. Então esse limite vai dar simplesmente e ao quadrado. Olha só que interessante. Então, que à primeira vista seria impossível de fazer porque não se encaixa lá naquilo, posso fazer uma mudança de variável e umas continhas, que no caso seriam as continhas do primeiro exemplo, que esse aqui já é o terceiro, e mostrar que isso vale na verdade e ao quadrado. E aí a gente pode plotar esse gráfico e ver que de fato se aproxima de e ao quadrado. Esse 2 está parecendo 1, né? Aqui é e ao quadrado, certo? Deu para entender esse exemplo aqui, pessoal? Tá? Então, se alguém tiver dúvida é só falar. Tá bom. E a mesma coisa poderia ser feita com o outro também. O 1 sobre x lá. Certo? Mas antes, só mais um. Só mais um que é interessante aqui. E se fosse assim, por exemplo, calcule limite esse L, que é o quarto exemplo. Limite quando n tende ao infinito. E pode ser com outra letra também, tá? Pode ser quando w tende ao infinito, não precisa ser n. De 1 mais 3 sobre w elevado a 5w. E agora, como é que eu faço? Não se deixe enganar por esse 5 aí em cima. A mudança de variável que tem que fazer é 3 sobre w agora vai ser 1 sobre n. Uma variável nova, que por acaso eu escolhi como sendo igual a que era antiga nos exemplos anteriores. Então, isolando aqui, fica 3n igual a w. Eu já tenho w em função de n. E percebo também que quando w tende ao infinito, como n é w sobre 3, acho que não vai precisar de limite lateral justamente por causa disso aqui, ó. Eu estou circulando aqui em cima.
como o limite no mais e no menos infinito vai dar igual, o limite inverso lá, invertendo a variável quando x tende a zero, vai ser o mesmo tanto na direita como na esquerda, que é aquele gráfico que eu mostrei por último. Então, mesmo que peça um limite lateral, ele vai ser simplesmente o limite normal, porque os laterais vão ser iguais, certo? Não sei se respondeu a tua pergunta. Entendeu? Tá bom. Basicamente é isso. Então aqui, quando o W tender ao infinito, devido a essa relação bem aqui, o N também vai tender ao infinito. Então esse L pode ser escrito como limite, agora quando N tende ao infinito, de 1 mais 3 sobre W, agora é 1 sobre N, devido a essa primeira relação aqui da mudança de variável, bem aqui, tá? E é elevado a 5 vezes o W, que é 3N. Esse aqui é o W, certo? Então esse L fica limite quando N tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre N elevado a 5 vezes 3, 15N, né? E como a gente viu, esse 15 pode passar como uma potência geral, então fica limite de 1 mais 1 sobre N elevado a N, tudo isso elevado a 15. E esse limite de dentro é o E. A gente reconhece esse aqui como sendo o próprio E. Então fica E elevado a 15. Então vejam, ó, que se fosse, por exemplo, o limite de 1 mais A sobre N elevado a Bn, quando N tende ao infinito, esse limite vai dar E elevado a A vezes B. Não precisa fazer, né? Por quê? Porque deu para perceber aqui que eles vão multiplicar. Então se você fizer essas mudanças para A e B aqui, o limite vai dar E elevado a A vezes B, simplesmente, certo? Esses limites fundamentais eu estou falando mais por uma questão de treinar mudança de variável mais um pouquinho com vocês, porque isso vai ser muito útil em física. Esses limites fundamentais, quando a gente está estudando física, não aparecem muito, exceto o limite do seno, que eu vou falar depois, que é muito útil pra gente na física. Mas esses aqui eu queria que vocês vissem mais como uma oportunidade para aprimorar a agilidade em fazer mudanças de variável, entendeu? Que isso é uma coisa que realmente é só uma prática que a gente pega. Então é importante praticar. Beleza. Agora vamos treinar aqui com esse outro. Aqui, o quinto exemplo. Vamos calcular o limite de 1 mais 2x elevado a 1 sobre x. Como é que eu faço? Alguma sugestão de mudança de variável aí que eu poderia fazer nesse? Tá muito fácil essa, né? Por isso que vocês não querem falar. Então na próxima eu vou perguntar. Que essa daqui vocês já estão cansados de ver, que eu vou chamar esse 2x de uma nova variável. Então vou chamar de y. E aí eu preciso inverter isso também, escrever o x como sendo y sobre 2. Então essa daqui é a mudança de variável, tá? Então com isso, ó, quando x tende a zero, eu vejo dessa relação bem aqui que o y também vai tender a zero, né? E aí eu vejo também que o 1 sobre x vai ficar assim. Então, como quando x tende a zero, y tende a zero,
eu substituo o x tendendo a zero aqui por y tendendo a zero de 1 mais o 2x agora é um y, e o 1 sobre x agora vai ser 1 sobre isso daqui, né? Substituo o x, então é 1 sobre y sobre 2, que vai ser o limite, quando y tende a zero, de 1 mais y elevado a 2 sobre y, né? Bom, o que está lá é isso aqui. É divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Então fica 2 sobre y. Que, pela regra da potência que eu já falei aqui, eu posso botar esse 2 como uma potência global aqui do limite. Então fica limite quando y tende a zero, de 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado ao quadrado. E aí esse limite de dentro eu reconheço como sendo o próprio e. Esse limite aqui é o próprio e, que foi dado lá em cima. Então isso fica e ao quadrado. Certo? Deixa eu só ler o que o nosso amigo falou aqui. O Geraldo Ávila é um monstro, né? Um mestre. Então, não vou competir com ele. Eu sei fazer desse jeito aqui. Ele era professor do ITA. Ele foi professor de várias universidades, né? Professor do ITA, com certeza ele ajudava a elaborar aquelas questões malucas, né? Das provas do ITA. Mas isso é ótimo, né? Não tô criticando não. Que ótimo. Só que eu não aprendi a fazer esse processo que você falou, então tentar fazer agora seria muito arriscado. Bom. E agora vamos só mais um desse tipo aqui, só para esticar um pouco o nosso cérebro aqui. Se fosse agora o limite de 3 mais 2 sobre n elevado a menos 4n. Quanto é que vai dar agora? Não, vamos fazer com x. Já foi muito desse outro. Pronto. Vamos fazer esse aqui. E agora, como é que a gente faz? Ixi, eu acho que não dá pra fazer não. Esquece. Deixa pra lá. Próximo exemplo. Bom, aqui nesse exemplo que aparece quando a gente vai calcular a derivada da função f de x igual a elevado a x, nós vamos precisar inclusive do limite que nós acabamos de calcular. De calcular não, que nós acabamos de nos acostumar com ele, trabalhando com ele, né? Que é o limite que define o número e. Certo? Então vamos precisar dele. Então o limite de a elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1. Isso só vale para números a maiores que 0, tá? Porque vai aparecer o logaritmo dele, só tem logaritmo de número positivo, certo? Então aqui fica a elevado a x menos 1 sobre x igual a y, e eu disse que nós íamos isolar aqui o a, né, porque assim vai ficar mais fácil de calcular o limite, acreditem. Então eu chamei essa função toda aqui de um y, e agora eu vou isolar esse a, certo? Vai dar exatamente isso, João Vitor. Você já fez, né? Bacana, que bom que você fez aí. Natural. Modo natural.
Bom, então ó, a elevado a x menos 1 igual a x elevado a y. xy. Eu passei o x multiplicando aqui, tá? E aí eu passei um somando, então ficou assim por enquanto. A gente tinha parado aqui. Natural e neperiano é a mesma coisa. Égua. Eu só tava falando aqui que eu chamei essa função de y e eu vou isolar o a. Basicamente é isso. Aí aqui eu estou isolando o a. Passei o x multiplicando, 1 somando, cheguei aqui. E agora como é que eu isolo o a? O jeito mais fácil é tirar o logaritmo daqui. Então aplicando o logaritmo natural. Na verdade eu poderia aplicar o logaritmo na base a, que daria 1. Mas isso ia dar uma certa complicação depois. Vamos aplicar o logaritmo natural, que fica mais simples. Então aplicando ele fica o logaritmo natural de a elevado a x é igual ao logaritmo natural de 1 mais xy. E aqui eu uso uma regra do log, que é a potência pode cair. Aqui do a no caso, né? Então isso é a mesma coisa que x vezes log natural de a igual ao log natural de 1 mais xy. Eu aprendi naquele livro lá, o E a História de um Número, que não sei se foi lá que eu li isso, que ln, né, a gente fala como logaritmo natural. Tem gente que chama de logaritmo neperiano em homenagem a um cara chamado John Napier, eu acho, ou Napier, não lembro agora. Tá, posso ver aqui no Google rapidinho. É que alguém perguntou aí no texto, no chat. Eu vou ver aqui rapidinho. Napier. John Napier. Cidade da Ilha Norte da Nova Zelândia. Interessante ter uma cidade com esse nome. Mas o nome do cara era John Napier, o cara que inventou os logaritmos. E na verdade não sei se foi ele que inventou o número E. Os dois nomes são válidos, né? É um nome muito antigo, né? De outro lugar. Edimburgo. Provavelmente falava alemão, né? Não, errei feio. Britânico. Enfim. Aí os logaritmos seriam em homenagem a esse cara. Ele que inventou os logaritmos. E o ln seria em homenagem a ele. Mas tem uma história aí que eu não sei se foi exatamente ele que inventou o número E. Tá? Aí, para evitar esse debate, a gente chama de logaritmo natural. Porque essa é a base mais natural pra gente trabalhar. Acho que foi o Euler que inventou, né? Tinha que ser a letra do nome dele. Lógico. Dizem que não é isso. Mas, enfim, curiosidade. Aí a gente prefere falar logaritmo natural, que é mais rápido do que neperiano. E evita um debate histórico também. Acho que o Elon Lage Lima que fala sobre isso. Fala sobre esse debate em algum canto, eu vi ele falando disso. Não sei se é num livro. Aliás, o Elon tem um livro só sobre logaritmos. Quem tiver interesse, quem gostar desse tipo de curiosidade. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa que eu acho que eu não mostrei ainda pra vocês. Mas pra quem tem mais curiosidade assim em matemática, não sei se vocês conhecem a loja da Sociedade Brasileira de Matemática. SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, tem uma loja que o endereço é esse, loja SBM. Você vai digitar isso no Google, loja SBM, que tem uns livros que antigamente eram baratinhos aqui. Nem tão antigamente assim, que 10 anos atrás
Tinha livro de R$ 15 aqui. Alguns de 10 também. Agora tá um pouquinho mais caro. Tem várias coleções aqui. Aí nessas coleções tem um livro do Elon Lages Lima, que é só sobre logaritmos. Esse livro aqui, ó. Interessante, né? Tá R$ 40. Ele é bem fininho. Bem fininho mesmo. Mas é só sobre isso. Interessante. Esse cara tem muitos livros aqui para quem tiver curiosidade. Aqui tem muito tema interessante. Então aqui tem essa coleção do professor de matemática. Não sei quantos de vocês ou quais poderiam se interessar por isso. Mas tem essa livraria aqui interessante. Ó. Tem a matemática do ensino médio vista de um jeito um pouco mais, digamos assim, mais abstrato, né? Para professores e tal. A gente que estuda física eventualmente acaba tendo que se aprofundar um pouco em matemática também. Enfim. Aí tem essa coleção do professor de matemática aqui, que pode ser interessante para quem está estudando cálculo, quiser se aprofundar em mais algum tema. Ó. Tipo, tem um aqui sobre trigonometria, números complexos, tem temas e problemas, progressões. Aí você vê aí se algum desses temas te interessa, se tem R$ 40 em caixa. Beleza? A gente estava discutindo logaritmo e eu lembrei disso. Fica a dica. Não. Aliás, dica importante para vocês: é importante estudar números complexos para quem faz física. Vocês vão precisar de números complexos quando forem estudar Física Moderna 1 e também Métodos de Física Teórica 1. Métodos 1 eu acho que é no 4º semestre, ou é no 5º, não lembro, acho que é no 5º. E Moderna 1, curiosamente, também no 5º semestre. Então, daqui pro 5º semestre seria bom vocês estudarem um pouquinho de números complexos aí. Fica a dica do tio. Muito bem, voltando aqui ao nosso serviço. É, verdade, pode ser. Pode ser. Física 2 também é importante. Então, próximo semestre já, não querendo apressar ninguém. Mas enfim, uma dica importante. Não precisa ser muito também. Se vocês estudarem exponencial complexa, se vocês estudarem isso aqui, já vai facilitar pra caramba. Então, se vocês procurarem qualquer livro aí de métodos, de cálculo, de sei lá onde, às vezes até um bom livro de física básica ou mais avançado tem. Se vocês estudarem exponencial complexa, já vai ajudar pra caramba. E não é tão complicado não. Se vocês estudarem números complexos até chegar aqui, já vai facilitar muito depois. Enfim, dicas aí. Vamos voltar aqui. Então aqui a gente aplicou a propriedade do exponencial complexa em limite. Sim, mas aí já seria cálculo de funções complexas, que é justamente útil em métodos 1. Mas o procedimento é praticamente igual, praticamente a mesma coisa. Então aqui fica logaritmo natural de A, vou passar esse x dividindo para lá, fica 1 sobre x, log natural de 1 mais xy, e aqui eu uso a propriedade da potência de novo para colocar essa potência aqui dentro, certo? Então fica log natural de A igual ao log natural de 1 mais xy elevado a 1 sobre x. Olha só, parece com algo que a gente já viu, né? Professor, Oi. de onde surgiu 1 sobre x? Falei muito rápido, foi bem aqui. Bem aqui, ó. X passou dividindo. Ah, sim, sim.
essa passagem. Aí aqui eu botei ele no expoente usando a mesma regra do expoente. Então a gente está nesse ponto bem aqui, de que log natural de A é log natural de 1 mais xy elevado a 1 sobre x, né? Ô, droga. Tá. Aí aqui a gente pode fazer uma mudança de variável antes mesmo de botar o limite, que é o seguinte: mudança de variável. Não, é bom não fazer isso ainda. Bom, nos interessa o limite disso tudo, limite de y, né? Que nos interessa. Ah, tá, entendi. Não, tem que fazer mesmo agora a mudança de variável para fazer o y subir para lá, porque o nosso y aqui é a constante. Aqui, o que está variando é o x, né? Confundi rapidinho aqui, mas tudo bem. Então a gente vai fazer uma mudança de variável. Mas eu já mostrei, João Vitor. É aquele mesmo... Ah, tá, essa daqui. Tá, foi mal. Desculpa aí. Mostro sim. Mudança de variável, né? Então vamos chamar aqui de n esse xy, certo? Então o 1 sobre x, se eu passo o x dividindo e o n também aqui, eu vejo que o 1 sobre x é na verdade y sobre n, certo? Então o objetivo era mesmo isolar o y, só que é um processo comprido, certo? Então aqui fica o seguinte: desse limite nós percebemos, dessa definição de mudança de variável, a gente percebe que quando x tende a zero, x vezes y vai tender a zero, ou seja, o n vai tender a zero também, né? Então esse limite agora vira o limite quando n tende a zero. Perdão, a gente não está no limite ainda. Esse logaritmo aqui em cima, que nós estamos trabalhando ainda, fica assim: log natural de A igual a log natural de 1 mais n, né? Que essa mudança de variável entra bem aqui, elevado a 1 sobre x, que agora é y sobre n. Então essa mudança entra bem aqui, certo? Ok. E isso é a mesma coisa que o logaritmo natural de 1 mais n elevado a 1 sobre n elevado a y, certo? Por causa da regra da potência de potência aplicada dentro do argumento do logaritmo aqui. E aí eu aplico a regra da potência de novo, que fica y vezes log natural de 1 mais n elevado a 1 sobre n. E isso aqui é o log natural de A. E aí eu consigo isolar o y finalmente. Então o y fica log natural de A dividido pelo log natural de 1 mais n elevado a 1 sobre n, certo? E esse aqui é o nosso y, não é? Então a gente pode calcular esse limite finalmente. Portanto, o limite de A elevado a x menos 1 está errado aqui. Ainda agora me corrigiram, mas eu não entendi na hora que era uma correção.
aqui dá log natural de A, certo? Aqui também. E aqui também. Aqui dá log natural de A o resultado, certo? Então, portanto, esse limite, quando x tende a zero, esse aqui é o nosso y, não é? Então ele é o limite desse y quando x tende a zero. E nós calculamos o y, descobrimos que ele é log natural de A dividido pelo log natural de 1 mais n elevado a 1 sobre n, quando n tende a zero, certo? Aí aqui, como os dois limites em cima e embaixo existem e são diferentes de zero, isso não dá uma indeterminação, e aí eu posso usar a regra da divisão. Então fica limite da constante, que é log natural de A, quando n tende a zero, dividido pelo limite do logaritmo de 1 mais n elevado a 1 sobre n. Se eu não me engano, essa daqui é a demonstração que está lá no cálculo A, quando n tende a zero. Eu acho que é. E aqui, como o logaritmo é uma função contínua, que eu não expliquei ainda o que é isso, eu posso passar o limite para dentro dela. Então lá em cima fica a constante, que é log natural de A, e embaixo fica o logaritmo natural do limite. Droga. Certo? Quando n tende a zero. E esse limite eu reconheço como sendo igual a e, né? Que é aquele segundo limite lá que dá igual a e, que nós vimos. Então, isso vai dar log natural de A sobre log natural de E, que é igual a 1. Então fica demonstrado o limite assim. Eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender na ordem errada, infelizmente. Porque para definir derivada precisa do limite. Então a gente aprende na ordem anti-histórica, né? É pior. Ó, a gente aprende na ordem contra a história, né? Mas assim, o problema verdadeiro é um bom exercício, realmente interessante. Eu achei muito legal isso aqui, principalmente pelo que eu vou falar agora, ó. Quando tu tenta calcular a derivada de a elevado a x, aparece esse limite lá em cima, e esse limite lá em cima conduz a esse limite aqui, como a gente viu. Quando a gente tenta resolver esse limite do a elevado a x menos 1, surge esse outro. E foi esse o processo. Foi assim que esse limite aqui apareceu, tá? Esse que a gente viu primeiro surge por último. É isso que eu estou tentando dizer. Esse limite que definiu ele surge por último quando a gente faz a seguinte pergunta: qual deve ser o número A para que a derivada da exponencial seja ela mesma? Se façam essa pergunta. Qual deve ser esse número A? Vai ser aquele número para o qual esse limite aqui der 1. Que número é esse? Certo? Não sei se vocês estão acompanhando a minha viagem aqui, mas assim, ó,
Qual deve ser A para que esse limite seja igual a 1? Para que esse limite seja mesmo igual a 1. Então vamos supor que a gente não tivesse calculado ainda isso aqui. Aí a gente chama isso de L. Então lá no cálculo, esse nosso limite aqui, ele deu igual a log natural de A sobre L. Log natural de L. Né? Então para que isso seja igual a 1, que por consequência vai fazer com que qual denominador é para ajeitar? Não entendi. Para você seguir essa seta que você desenhou, limite de AX menos 1 sobre L. Ah, tá. Valeu. X limite. Graças. Era X aqui embaixo, tá? Valeu. Então, qual deve ser esse A para que esse limite seja igual a 1, o que é a mesma coisa que dizer que a derivada da exponencial dá ela mesma. Que A deve ser esse? Deve ser esse aqui, que respeita isso. Ou seja, tal que log natural de A seja igual a log natural de L, que significa A igual a L. Então, esse número que faz com que a derivada da exponencial seja ela mesma é esse número L bem aqui. E é assim que surge o número E. Não é interessante? Então, se a gente tentar buscar qual é o número que pode servir de base para que a derivada de uma função exponencial dela mesma, a gente é levado a esse limite 2, bem aqui, que por sua vez conduz ao limite 1. Ao que eu chamei na nossa aula de limite fundamental 1. Não é interessante isso? Eu acho isso muito interessante. Se a gente tentar buscar qual é o número que faz com que a derivada da exponencial seja mais simples possível, esse número é inevitavelmente o número E. A gente é inevitavelmente levado a esse limite bem aqui, que é o que define o número E. Muito bacana isso, né? Muito bem. Então, prosseguindo, aqui a gente também pode fazer mudanças de variável para resolver limites semelhantes a esse. Então, é só deixando explícito, então, ó, o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual ao log natural de A. Em particular, se A é igual a E, então o log natural de A é igual ao log natural de E, que é igual a 1, que significa que o limite de E elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Certo? Por quê? Porque 1 é o log natural de E, basicamente. Então a gente pode fazer mudanças de variável aqui para resolver exemplos. Primeiro exemplo, poderia ser assim. Limite de A de 2 elevado a 5x menos 1 sobre 3x, como é que eu faço quando x tende a zero? Eu faço uma mudança de variável y igual a 5x. Eu vou mudar só esse expoente de cima. Por quê? Porque o 3 aqui pode sair do limite. É uma constante geral do limite global do limite.
Então eu isolo x, x é igual a y sobre 5. Né? E como consequência disso, eu vejo que quando x tende a zero, o y vai tender a zero também, então não vai mudar nada lá. Então nesse limite eu posso simplesmente primeiro botar o 1/3 aqui para fora, porque ele é constante, vezes o limite quando x tende a zero de 2 elevado a 5x menos 1 sobre x. E aqui na verdade nem precisava fazer mudança de variável, né? Mas tudo bem, vamos fazer. Por que não precisava? Porque isso daqui dá 1/3 vezes o limite de 2/5 elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a zero. Então eu posso dizer que o 2/5 é o a. Então isso vai dar log natural de 32 sobre 3. Certo? Por que 32? Porque o a é 2/5, que é 32. Então eu escrevi essa mudança de variável aqui, mas na verdade nem precisa. Certo? Então é isso, dá para fazer limites parecidos com esse. Aqui só para corrigir. Bom, então esse aqui, como eu falei, ó, e elevado a x menos 1 sobre x. Então, se a gente fosse fazer aqui um exemplo, o 1 da onde? Não entendi o final de que desse slide aqui. Não, aqui eu usei a fórmula já, ó. Então aqui eu usei a fórmula. Esse limite dá log natural de a, sendo a 2 elevado a quinta, que é 32. Então fica log natural de 32 vezes 1/3 aqui da frente. No caso, fórmula que eu chamo é essa fórmula bem aqui. Certo? Eu fiz um pouquinho rápido, né? Mas era só um exemplo de aplicação dessa fórmula mesmo. Não tem problema, eu repito. Sem problemas. Então aqui limite. Poderia fazer também desse tipo aqui. E elevado a menos 3x menos 1 sobre π vezes x. Poderia fazer esse, quando x tende a zero. Aí eu posso fazer igual ao anterior. Boto o π em evidência. 1 sobre π, constante, sai do limite. Né? E aqui eu chamo esse cara de a. Então fica 1 sobre π, limite de e a menos 3 elevado a x menos 1. Chamo isso de um certo a, que não vai influenciar na mudança de variável, porque ele é constante. Então fica a elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, onde a é e a menos 3. E eu esqueci o π aqui na frente. Então isso fica 1 sobre π log natural de a, né? Que esse limite aqui a gente já fez. Então fica log natural de e a menos 3. Que eu posso ajeitar um pouquinho mais e fazer ele, escrever ele assim, menos 3 sobre π
log natural de E, que é 1, que dá menos 3 sobre π. Certo? Então, como diz um outro professor aí, meditando um pouco sobre esse exemplo aqui, dá para perceber que se fosse o limite de e elevado a um certo a vezes x menos 1 sobre b vezes x aqui embaixo, quando x tende a zero, dá para perceber que esse limite vai dar a sobre b, né? Interessante, né? Então dá para fazer um processo parecido com esse desse segundo exemplo, para mostrar que se fosse qualquer número ali a em cima ou qualquer número b embaixo, daria a sobre b. Agora vamos a um interessante que a gente não pode ficar sem falar, que ele é muito importante para a gente na física, que é esse daqui, limite de seno x sobre x quando x tende a zero, tá? Eu vou demonstrar ele parcialmente, que é como está no livro do cálculo A, que eu usei como base, que é, não sei nem se todo mundo vai perceber que na verdade está faltando alguma coisa. Até um exercício, tentar descobrir o que está faltando, né? Mas ó, vamos pegar aqui um ângulo, um certo ângulo x aqui, tá? E aí a altura desse tamanho verde aqui vai ser o seno, né? Isso aqui é o seno de x, certo? Esse tamanho bem aqui desse arco, que eu estou circulando de um jeito precário aqui, é um arco, né, que vai ter um certo comprimento. Qual é o comprimento desse arco? Eu uso uma regra de 3. Então aqui eu boto o ângulo e aqui eu boto a medida do arco correspondente a esse ângulo. Tem uma fórmula para isso, na verdade, que é S igual a R θ. Então o comprimento desse arco S vai ser igual ao raio, que é 1 vezes o ângulo θ, que é x. Então o comprimento do arco é x. Mas a gente pode fazer isso usando uma regra de 3 também, que é, se para um ângulo de 2π radianos, o arco vai ter uma medida que é igual ao raio vezes o ângulo, né? Vai ser 2π vezes o raio, que é o comprimento do círculo inteiro. Nesse caso, o raio é igual a 1, mas vamos supor que fosse um círculo genérico. Então o ângulo que mede x vai ter um arco que vai medir s. Isso dá uma regra de 3, né? Então 2π, vou chamar o raio de r minúsculo para ficar igual ali. Então 2π sobre x é igual a 2πr sobre s. Corta aqui e aqui, fica s igual r vezes x. Então isso aqui é o comprimento do arco e esse aqui é o ângulo x. E esse r é o raio. Esse s é o comprimento do arco determinado pelo ângulo x, certo? Então tudo isso é para dizer que esse segmento verde mede seno, esse aqui é pintado precariamente mede x, e essa altura aqui ela vai medir, na verdade, a tangente. Esse amarelo mede a tangente de x. Que isso é uma questão de trigonometria, né? Ciclo trigonométrico e tal. Tem como demonstrar que essa altura mede x. Dá para fazer uma regra de 3 também, eu acho aqui, né?
porque os triângulos vão ser semelhantes. Então, se essa altura aqui mede seno e aqui mede cosseno, se aqui medir 1, ali vai medir a tangente. Vamos fazer isso rapidinho. Eu sei que só para não ficar um buraco aqui no raciocínio, ó. Tem um triângulo assim e outro aqui. Então bem aqui mede cosseno x, aqui mede seno x. Essa altura aqui eu não sei qual é, vou chamar de um y maiúsculo aqui. E aqui está o raio do círculo, que é 1. Então o seno de x está para cosseno de x, assim como y está para 1, ou seja, y é a tangente de x, né? Então isso mostra que esse tamanho amarelo aqui, desse triângulo amarelo, tangente ao círculo no ponto aqui da origem, da origem dos ângulos aqui no zero, mede a própria tangente. Agora percebam algo interessante aqui. Esse segmento verde aqui, que mede seno, escrevendo aqui embaixo, ele é menor do que o arco, que mede x, não é? E é menor do que o segmento amarelo, que mede tangente x, certo? Ó, vou repetir. Esse segmento verde é menor do que o segmento bege aqui, que mede x, que é segmento não, arco, que tem uma medida menor do que o segmento amarelo aqui da direita, que mede tangente x. Conclusão: o seno é menor do que x, que é menor do que a tangente. Então, temos uma desigualdade aqui para trabalhar, certo? Vou fazer bem aqui. Ó, seno x menor que x, menor que tangente x, certo? Tá meio escuro. Então vamos escrever isso, de abrir aqui a tangente. Isso fica seno de x menor que seno x sobre cosseno x. Agora a gente vai dividir por seno de x aqui, certo? Então vai ficar 1 é menor que x sobre seno de x. Como eu estou dividindo pelo seno aqui dos 3, vai cortar esse seno, vai ficar 1 sobre cosseno. Agora eu posso inverter essas desigualdades, ó, do seguinte modo: se 1 sobre A é menor que 1 sobre B, então B é menor que A, certo? Então eu uso isso duas vezes, vai inverter, tá? Então essa primeira, ela se inverte, ó, do seguinte modo: passo o seno para lá e depois passo o x dividindo. Então fica seno de x sobre x menor que 1, tá bom? Essa segunda desigualdade eu passo o cosseno para lá e o seno para o outro lado. Então fica cosseno de x é menor do que seno de x e passo o x dividindo. Então, juntando de novo aqui, eu obtenho que o cosseno de x é menor do que seno x sobre x, que é menor do que 1. Então aqui a gente tem uma desigualdade. E olha que interessante. Quando eu calculo o limite, desse cosseno, quando x tende a 0, isso tende para 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1. E aqui do outro lado, quando x tende a 0, a constante 1 tende a 1 também, que o limite da constante é ela mesma. Então, que situação é essa interessante, né? A função seno x sobre x é limitada por duas outras funções, que
que no caso é o cosseno e a função constante igual a 1, de tal modo que quando x tende a zero, essas duas funções dos extremos tendem a 1. E essa é exatamente a situação do teorema do confronto. Então, sendo f de x igual a cosseno x, sendo g de x igual a seno x sobre x, e sendo h de x igual a 1, a gente está nas condições aqui do teorema do confronto, que é f de x menor do que ou igual a g de x, menor do que ou igual a h de x. Foi mal. Né? Que nesse caso aqui vai ser cosseno. Obrigado. Pense numa coceira no ouvido. Menor do que seno x sobre x, menor do que 1. Aí alguém poderia perguntar, mas não é a mesma coisa, porque aqui está menor e lá está menor ou igual. O que acontece é que se A é menor que B, então A é menor do que ou igual a B. Tá? Então isto é um caso particular. Esse daqui de baixo é um caso particular do de cima. Porque se um número é menor do que outro, então ele é menor do que ou igual ao outro. Porque o ou da lógica é um ou que inclui as duas possibilidades. Certo? Bem aqui está A menor do que B ou A igual a B. E o A menor do que B está na primeira aqui. Então é um caso particular. Certo? Então isso daqui satisfaz a primeira condição do teorema do confronto. Dica para a lista. Disse que eram duas condições, né? Essa satisfaz a primeira. A primeira é essa aqui, né? Que no nosso caso particular é essa aqui do lado. Do cosseno menor do que seno x sobre x menor que 1. E a segunda condição qual é? É que o limite dos extremos seja igual. Então o limite da f de x nesse caso dá igual ao limite da h, que é igual a 1. Satisfeitas as duas condições, satisfeitas aqui as duas condições, eu posso então tirar a conclusão do teorema. Né? Que é o limite da função do meio também é igual a 1. Então o limite da função g, no caso tudo aqui é quando x tende a zero. Esqueci de escrever. Também vai ser igual a 1, o que significa, em última análise, dá o que está escrito lá em cima. Então o limite do seno x sobre x quando x tende a zero igual a 1. Certo, pessoal? Basicamente essa é a demonstração desse limite fundamental. A gente pode fazer uma série de exercícios aqui com ele, de mudança de variável e tal, mas eu acho mais interessante fazer uma só aqui e depois a gente comentar a aplicação disso na física, tá bom? Então vejamos um exemplo de aplicação disso aqui. Calcule o limite do seno de menos π vezes x sobre 3x, quando x tende a zero. Calcule esse limite. Então como é que eu faço? Eu chamo de θ, ou qualquer outra letra, o menos π vezes x, isolo o x, que vai ser menos θ sobre π, e aí daqui dessa primeira eu tiro a conclusão que é o seguinte: quando x tende a zero, o θ vai ser 0 vezes menos π, então o θ vai tender
a zero também, tá? Então esse nosso limite inicial L vai ser agora o limite quando θ tende a zero do seno de θ dividido por 3 vezes x. Eu isolei o x, jogo ele bem aqui. X é menos θ sobre π. Então esse L fica limite quando θ tende a zero de seno de θ. E embaixo fica menos 3 sobre π vezes θ. Passo essa constante para fora do limite, por ser constante, geral, multiplicativa. Então fica menos π sobre 3, limite do seno de θ sobre θ quando θ tende a zero. Então isso vai dar menos π sobre 3 vezes 1. Conclusão, L igual a menos π sobre 3. Então esse exemplo mostra que vocês podem ficar como exercício, mostrar que se fosse limite do seno de a vezes x sobre bx, por exemplo, quando x tende a zero, daria simplesmente a sobre b. Simples assim. Via mudança de variável, a gente demonstra isso. Certo? Outro exemplo. Outros exemplos que dá para fazer. Dá para mostrar também, ó, que o limite da tangente de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. É igual a 1 também. Por quê? Porque o limite da tangente vai ser o limite de seno de x sobre cosseno de x vezes x, né? Quando x tende a zero. Então isso vai dar o limite de seno x sobre x vezes 1 sobre cosseno x. Quando x tende a zero, eu posso separar isso em dois limites. Limite do primeiro e limite do segundo. Então esse primeiro dá 1, porque é o que a gente está discutindo aqui, né? E o segundo dá 1 sobre cosseno zero, ou seja, dá 1 também. E 1 vezes 1 é igual a 1. Esse aqui, sem dúvida, é o cálculo mais complexo do dia. Tá? 1 vezes 1 é igual a 1. Zoeira, tá? O difícil é esse de cima. Perdão, você quer que eu repita qual parte? Essa daqui? Ficou obscura? Ou de cima? Um doisinho, uma brincadeira. Ah, tá. Eu também tava. Professor, Diga. pode repetir a parte de cima? Com certeza, tá? Eu tava brincando aqui, mas eu sei que sem problemas. Vamos lá. Basicamente o que eu usei foi o seguinte, ó. Em primeiro lugar, que a tangente é seno sobre cosseno, né? Essa foi a primeira coisa. Então aqui fica tangente igual a seno sobre cosseno. Só que o x no denominador já estava lá, eu não posso apagar ele. Então eu multiplico esse seno sobre cosseno pelo x embaixo, certo? Aí aqui eu só fiz o seguinte, ó. Tá, o seno seria um a sobre b vezes c. Eu posso escrever isso como sendo a sobre b vezes 1 sobre c. Onde nesse caso o a é o seno,
o B é o cosseno e o C é o x, certo? Não. O A é o seno, o B é o x e o C é o cosseno. Então eu separei em duas frações aqui, certo? Em duas divisões, melhor dizendo. Aí aqui, como eu já sei que esses dois limites existem, eu posso usar a regra do limite do produto, né? Que vai ser igual ao produto dos limites. Então aqui vai ter uma certa função f, aqui uma certa função g, e eu estou calculando o limite da f vezes a g, que vai ser o limite da f vezes o limite da g, certo? E aí ficou aqui aqui o limite da f e aqui o da g. Aí tudo se reduziu ao que a gente já tinha visto, né? O primeiro, que é esse aqui da tabela, que dá 1. E o segundo aqui se reduz ao caso dos limites introdutórios lá, que a gente viu, que é quando não tem nenhum tipo de indeterminação, que é só calcular substituindo. Aí fica 1 sobre cosseno de zero. Só que como o cosseno de zero é igual a 1, aí tanto o primeiro fica igual a 1 devido ao fato de ser tabelado aqui, né, fundamental, e esse segundo limite aqui do 1 sobre cosseno fica igual a 1 também, devido a isso, que cosseno de zero é igual a 1. E aí fica 1 vezes 1, como eu brinquei, que dá 1. Não sei se esclareceu o ponto que tu queria ver melhor. Sim. Obrigado, professor. Tranquilo, é nóis. Basicamente isso. Aí se você fizer também, dá pra fazer assim também, ó. Uma vez que a gente memoriza aqui limite de tangente x sobre x quando x tende a zero igual a 1, também vai dar 1 isso aqui. Dá pra mostrar, é só passar o x dividindo. Também vai valer isso aqui. Limite de 1 de x sobre tangente x. Quando x tende a zero também vai ser 1. E assim por diante, dá pra fazer vários e vários a partir desse. Certo? Daria pra calcular também, ó, limite da cotangente de x vezes x. Quando x tende a zero, quanto é que vai dar? Dá o limite de x vezes 1 sobre tangente. E aí se reduz ao outro caso, que é o limite de x sobre tangente x. Certo? Então, demonstrando, por exemplo, esse primeiro aqui. Ó, isso fica o limite de 1 sobre seno x sobre x, onde essa barra de cima é maior aqui, porque o seno x sobre x é o denominador. Aí como eu sei que o de cima e o de baixo existem, eu posso separar. Então fica o limite do numerador, que é a constante, e o limite desse quociente embaixo. Aí dá 1 dividido por 1, que é 1. Basicamente assim, ó, dá pra fazer muito exercício parecido com isso. Se eu não me engano, lá no Guidorize tem vários exercícios parecidos com esse. Certo? Eu quero comentar só para finalizar de vez aqui nossa discussão sobre esse limite. Que é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui de um jeito físico, certo? Vamos pensar aqui com uma cabeça
de físico. E aí tem botar aqui uma carinha daquela que tá com os dentes assim. Sabe qual é essa carinha? Esse emoji que tá mordendo aqui o... Ficou um monstrinho, mas vocês sabem qual é esse emoji, né? Com certeza eu vou vender minhas artes. Então vamos pensar de um jeito físico aqui. O que quer dizer seno x sobre x ser próximo de 1 quando x tende a ser igual a 1, esse limite, quando x tende a 0? O limite ser exatamente um valor significa que esse coiso, esse interior aqui do limite, a função que eu estou calculando o limite, ela vai ser aproximadamente 1 quando x for aproximadamente 0, tá? Por quê? Vamos ver aqui no gráfico. E eu nem fiz o gráfico que eu disse que eu ia fazer para o nosso amigo ali, né? Vou fazer ele primeiro. Tende a 0. Então o que eu ia fazer aqui para o nosso amigo aqui, vamos fazer, por exemplo, para uma base igual a 2. Então log de 2, vou comparar com 2 elevado a x menos 1 sobre x. Eu só estou fazendo aqui o que eu disse que eu ia fazer, da agora e acabei não fazendo. Ó, esse aqui é aquele limite. Eu não lembro agora quem foi que perguntou, desculpa, tá? Mas esse aqui é o limite. A função vermelha é a função que eu estou calculando o limite lá, que era o a elevado a x menos 1 sobre a. Nesse caso eu peguei o a igual a 2. E a função constante igual ao valor do limite aí, que é essa função azul. Beleza, certo? Eu tava só deixando o carro de som passar. Desculpem aí. Bom, então esse é o aspecto do limite aí para você que perguntou. E aqui eu ia mostrar só o seguinte, ó, limite de seno x, que para fazer nesses programas americanos é em inglês, seno, programação tudo em inglês, né? Vamos comparar com a função constante aqui para ver o comportamento dela. Constante igual a 1. Ó, então perto do x igual a 0, essa função ela é aproximadamente constante, certo? Vamos aproximar mais agora. Então quanto mais perto do zero eu chego, melhor vai ser essa aproximação de que seno x sobre x é 1. Então se eu chegar em 0.1, aqui 0.1, eu vou ver o tamanho desse erro. Ó. Então esse erro está mais ou menos bem aqui, desse tamanho. Ó, desse tamanho que vai daqui, então onde eu estou marcando no eixo y, até o 1 aqui em cima. Que tamanho é esse? É 0.0015. Esse é o tamanho do erro. 0.0015. Certo? Então não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Ó, se eu me aproximo a uma distância aqui de 0.1 da origem x igual a 0, o erro dessa medida é menor que 0.1. Ele é 0.0015. Vou tentar me explicar melhor aqui. Então, ó, a gente tem aqui um gráfico mais ou menos assim. Bem aqui está a função constante igual a 1, certo? E bem aqui de amarelo tá o gráfico da função seno x sobre x, certo? Então quando o x está bem aqui no 0.1,
indo do 0.1 até menos 0.1, o tamanho desse erro aqui vai ser 0,0015. 0,1. Então não sei se vocês estão conseguindo entender, mas se o x ele for próximo de zero, o seno x sobre x ele vai ser muito próximo de 1. Ele vai ser igual a 1 mais ou menos, ó. Se o x for 0 mais ou menos 0,1, ou seja, se ele for 0 com esse erro aqui no x, o seno x sobre x vai ser 1 mais ou menos 0,0015. E esse vai ser o erro em seno x sobre x. Então, se eu tiver numa situação em que o x ele vale aproximadamente 0.1, o erro em eu aproximar o seno x sobre x como sendo igual a 1, esse erro vai ser aproximadamente, ó, esse erro vai ser aproximadamente 10 a menos 3. Ou seja, vai ser um erro muito menor do que esse x que é 0.1. Onde é que eu aplico isso na física? Onde é que eu vou aplicar isso na física? Dizer que seno x sobre x é aproximadamente 1 é a mesma coisa que dizer que seno de x é aproximadamente x. Um exemplo de aplicação disso na física. É o pêndulo simples. O pêndulo simples ele tem uma equação que não se assustem com ela, mas é assim: θ 2 pontos, que é a segunda derivada temporal, mais g sobre L, que é o comprimento do pêndulo. Então o pêndulo ele oscila aqui, fazendo um ângulo θ, e o jeito como esse ângulo θ varia assim, tá? θ 2 pontos mais g sobre L sendo θ igual a zero, onde esse aqui é o ângulo θ. Só que isso daqui é uma equação não linear. O que quer dizer não linear? Não linear quer dizer que é muito difícil, tá? Basicamente é isso, muito difícil. A gente não resolve ela exatamente. Ela é resolvida usando soluções numéricas, certo? E sistemas dinâmicos, essas coisas. Só que para oscilações pequenas, olha que legal. Para oscilações pequenas, dê um exemplo de um pêndulo simples com uma oscilação pequena. Os relógios antigos, certo? Então, para oscilações pequenas, o θ é pequeno. Então, o θ é pequeno. E o que significa θ pequeno? Quer dizer que o θ vai variar aqui desde um certo θ máximo, que pode ser, digamos assim, 10 graus, até menos θ máximo, que pode ser, por exemplo, menos 10 graus. Então isso é um θ pequeno, ó. Ele vai e volta. Então, quando o θ é pequeno, o que significa isso? Que o θ é próximo de zero, ele oscila próximo de zero, ó. Vai do menos 10 ao 10. E isso significa, pela nossa aproximação, que o seno de θ é aproximadamente θ, tá? E esse erro é muito menor do que o erro de aproximar θ por zero. E com isso a equação vira isso aqui. Que agora é a equação de um oscilador harmônico simples. Então esse limite fundamental aqui, ele é capaz de fazer uma simplificação que transforma uma equação diferencial
não linear, muito difícil, muito complicada, na equação mais simples da física. A equação diferencial mais simples da física, que é o oscilador harmônico simples. Vocês vão estudar em Física 2. Certo, pessoal? Então eu não podia terminar hoje sem falar disso. A gente tem essa importantíssima aplicação na física desse limite fundamental. Tá? Não sei se eu consegui explicar bem para vocês como é que funciona essa aproximação e por que ela é válida, mas a ideia está toda nesse limite e nessa ideia aqui de aproximar, entendeu? Então toda aproximação tem um erro, é claro, mas a questão é, esse erro vai influenciar no resultado? Então aqui no nosso caso, por exemplo, ó, se esse erro é de 10 a menos 3, e se eu estou usando, por exemplo, uma régua que só mede centímetros, vamos supor que isso daqui sejam metros. Então se eu estou usando uma fita métrica, se eu aproximar o x como sendo 10 centímetros, esse tamanho do erro do seno x sobre x vai ser da ordem de 10 a menos 3 metros, que é 1 milímetro. Tá dando para entender? Então, se eu fizer uma aproximação dessa, em que, por exemplo, o x varia de menos 10 centímetros a mais 10 centímetros, mas se fosse, por exemplo, uma oscilação assim, que vai aqui de menos 10 centímetros até 10 centímetros, eu posso aproximar o seno de x sobre x com um erro de tal modo que esse erro é 1 milímetro apenas. Então, basicamente esse é o significado. Vai ter um erro, é claro, mas esse erro é pequeno comparado com o tamanho do que a gente está estudando, se o x for próximo de zero. No caso do pêndulo simples, o x seria o θ, que é o ângulo de oscilação. Então, se for um ângulo de oscilação pequeno, vira o pêndulo simples e não esse sistema não linear super difícil. É isso, basicamente, que eu tinha para hoje. Eu ia falar sobre outras coisas também, mas aí fica para quinta-feira, tá bom? Se alguém quiser discutir alguma coisa, eu não estou com pressa, fique à vontade. Ou se não, como eu já passei do horário, me desculpem aí, a gente continua na quinta então, tá? Beleza, professor? Valeu pela aula. Tá bom, valeu então e bom almoço para vocês, boa semana. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia para vocês, valeu.